Em 1905, aos 18 anos, a febre da curiosidade e das novidades lhe assaltou ferozmente. Decidiu vender mais alguns livros caros deixados pelo pai e, com um apurado, partiu para o norte, visitando os estados de Espírito Santo, Bahia e Pernambuco. E lá extasiou-se com tanta riqueza de folclore. Embrenhou-se nos mais diversos bairros, inclusive alguns duvidosos nas cidades de Recife e Salvador, em busca de aspectos curiosos do popular local, inclusive sertão adentro, onde passou temporadas em engenhos e fazendas. A experiência recolhida nesta viagem foi bastante grande. A música dos cantadores, a impostação ou desimpostação no cantar, a afinação dos seus instrumentos primitivos, os apoios dos vaqueiros, os altos e danças dramáticas, os desafios, tudo lhe interessou vivamente, despertando-lhe os sentidos de brasilidade que trazia no sangue. Em 1907, de volta ao Rio de Janeiro e ao completar 21 anos, atingiu também a maioridade artística ao compor sua primeira obra típica, Os Cantos Sertanejos, para pequena orquestra, onde procurou reproduzir o ambiente musical brasileiro por meio dos processos musicais regionais. Em sua quarta viagem, a segunda pelo norte, teve por companheiro inseparável uma figura interessantíssima, Donizete, boêmio incorrigível, bom músico, grande amigo. Foi a companhia ideal para a ousada excursão pelo interior do norte e nordeste, que duraria mais de 3 anos. Donizete, constantemente alcoolizado, e Villa-Lobos convencido das pesquisas que realizava. E lá se foram aquelas figuras tão diferentes pelas estradas afora. E em cada lugarejo que chegava, Villa-Lobos tratava de arranjar alguns concertos e desintoxicar o companheiro. E os dois multiplicavam-se, fazendo números de cello, piano, violão ou saxofone. Ganhavam seu dinheirinho e seguiam em frente. Certa vez, Villa-Lobos recebeu muitos presentes do prefeito de uma aldeia do sertão, pois havia grande rivalidade entre as bandas dos 2 vilarejos vizinhos, e o prefeito de um deles estava empenhadíssimo em obter o dobrado da banda rival. Desconhecido na região, Villa-Lobos foi ouvir a banda do outro povoado e anotou toda a música com perfeição. Assim, virou herói na localidade. Este episódio curioso tem muita semelhança com aquele que o pequeno Mozart reproduziu de cor, o célebre Miserere do Vaticano. Naturalmente, Villa e Donizete passaram a ter cuidado e evitar as cercanias da aldeia espoliada. Também a colheita de material folclórico foi muito proveitosa. Todavia, não puderam trazer tudo o que recolheram, pois muito se perdeu nas travessias dos rios. Por 2 vezes no Rio São Francisco, virou a frágil canoa que viajavam e perderam toda a bagagem. Mal tiveram tempo de agarrar os instrumentos que para eles significavam o pão de cada dia. No Rio Solimões, sucedeu-lhes o mesmo, só que dessa vez já tinham experiência. Traziam os instrumentos amarrados ao corpo e a trouxa feita e atada a uma corda, cuja extremidade estava fortemente amarrada à cintura. No Acre, Villa-Lobos contraiu malária, mas seu corpo estava tão saturado de quinino que pôde resistir à doença e retomar o caminho em poucas semanas. Em 1915 foi uma época marcante na vida do mestre, pois foi o ano de sua apresentação no Rio de Janeiro, como compositor
e das críticas violentas que despertaram suas obras cheias de inovação para a época. Mas, apesar de tudo, a personalidade de Villa-Lobos já está formada. Iniciara a luta que venceria graças à sua tenacidade e talento. Em 1917 e 18, houve mais 3 recitais com somente suas obras no Salão do Jornal do Comércio, e houve as mesmas críticas como nos primeiros concertos, sendo que as forças conservadoras cerraram fileiras contra aquele homem que ousava desafiá-los. Mas a resistência à sua obra não ficava só na crítica e no público. A orquestra que ia interpretar sua música revoltava-se indignada. Em 1918, sendo convidado pelo diretor do Instituto Nacional de Música para se apresentar naquele estabelecimento, exclusivamente com suas obras, programou a primeira sinfonia e o poema Amazonas, recém-composto, então com o título Míremes. No primeiro ensaio, o Spala levantou-se e afirmou, apoiado pelos seus colegas da orquestra, que Amazonas não tinha pé nem cabeça. No segundo ensaio, alguns músicos se recusaram a tocar a sinfonia, que, por sinal, a crítica considerou como obra pouco revolucionária. Nesta época, a música de Villa-Lobos já transpunha as fronteiras brasileiras. A Associação Wagneriana de Buenos Aires fez executar o quarteto Opus 15 com muito sucesso. Em setembro do mesmo ano, o famoso regente Mariluzzi incluiu em um dos seus programas no Rio de Janeiro seu adágio e o scherzo da primeira sinfonia. Era o começo de uma fama que se alastraria por todo o mundo. Da mesma época, o primeiro e segundo quartetos, as 5 primeiras sinfonias, os poemas sinfônicos Naufrágio de Cleônicos e Centauro de Ouro, a segunda sonata para cello e piano, o oratório Vida Pura, as óperas Zoé, Jesus e Malazarte, a prole do bebê, número 1, Amazonas e o Irapuru, de grande importância. Costumava compor peças sacras, à razão de 100 mil réis por peça, para um certo sacerdote amigo que muitas vezes lhe pagava o dobro a fim de aparecer como autor. Villa-Lobos ganhava a vida tocando violoncelo nas orquestras de teatros e cinemas cariocas. Interpretava todos os gêneros e gostava de compor sua música sempre cercado de bons amigos que dividiam suas preocupações, alegrias, tristezas e sofrimentos. Arthur Rubinstein, grande pianista, tinha ouvido falar muito no virtuosismo de Villa-Lobos e conseguiu que amigos o levassem até o Cinema Odeon, onde se apresentava em uma orquestra mambembe. Após uma série de músicas banais, atacaram uma das danças africanas e o famoso pianista, no primeiro intervalo, aproximou-se para cumprimentar o autor,
mas foi rechaçado violentamente com os seguintes dizeres: "Você é um virtuoso e não pode compreender minha música." Após essa desagradável recepção, a única coisa que restou a Rubinstein foi retirar-se sem dizer nada. Mas no dia seguinte, 8 horas da manhã, no hotel em que se hospedava, batem à porta de seu quarto. Qual não foi a surpresa do pianista quando surge Villa-Lobos, seríssimo, cercado por uma dúzia de músicos, e queria que Rubinstein ouvisse algumas de suas composições. E lamentava vir tão cedo, pois alguns dos músicos que lhe acompanhavam trabalhavam à tarde e à noite. Rubinstein foi um dos maiores propagandistas da obra de Villa-Lobos. Gravou um álbum de discos com músicas do mestre e também apresentando em suas turnês diversas composições, entre elas o Rude Poema. Semana da Arte Moderna. Movimento surgido em São Paulo em 1922, quando várias atividades artísticas como pintura, música, poesia, literatura, escultura, teatro e dança foram apresentadas no Teatro Municipal de São Paulo, onde modernistas pregavam as tradições brasileiras, nossas raízes, natureza, tentando retirar a arte estrangeira de nossa cultura. Villa-Lobos foi convidado a participar pelos modernistas e ficou entusiasmado com a proposta, pois coincidia com as suas ideias pelas quais há muito tempo lutava. Como todos os participantes, o mestre foi vaiado, principalmente quando em um de seus concertos entrou de casaco e chinelo, por estar com um dos pés machucados. A plateia acompanhava-lhe o passo, marcando o ritmo exato do pé doente. Mas não foi Villa-Lobos o único compositor moderno interpretado. Também Debussy, praticamente desconhecido no Brasil, e Erik Satie escandalizaram a pauliceia desvairada. Estes acontecimentos tiveram grande importância na arte brasileira e seus organizadores consagrados até hoje. Feliz te quero, mas se um dia toda essa alegria se mudasse. Estando bastante conhecido no meio musical brasileiro, amigos de Villa-Lobos resolveram animá-lo a viajar para a Europa. Por um projeto apresentado à Câmara dos Deputados, foi aprovada uma verba para financiar sua viagem a Paris, com o propósito de divulgar a música brasileira. Apesar dos cortes nas verbas, em 1923 partiu nosso mestre, não para estudos ou aperfeiçoamento, mas sim para mostrar sua obra. O grande compositor lá chegou com mentalidade própria e se impôs em pouco tempo. Alguns amigos contribuíram para as despesas e o apresentaram aos editores musicais Max Esching, enquanto seu famoso amigo Arthur Rubinstein e a cantora Vera Jonakopoulos divulgavam suas obras em diversos recitais pelo mundo. Muitos concertos foram realizados para apresentar o já famoso compositor brasileiro. Muitos reagiam àquela música ousada para a época, mas outros eram atraídos e a admiravam. Superado o período de afirmação, Villa-Lobos, em 1927, já tinha impressas 19 obras. Seu nome já se fazia ouvir no cenário parisiense e mundial. A partir daí, passou a apresentar-se em recitais e audições de suas obras, regendo orquestras importantes na Europa. Villa-Lobos deixou uma forte impressão no meio musical parisiense, pois expressava uma força nova,
uma contribuição original nos caminhos musicais. Chegou a pensar em voltar para Paris em 1930, desanimado com o ambiente musical brasileiro, mas a convite do governo de São Paulo para desenvolver um projeto de educação musical o fez mudar de ideia, organizando de imediato, em 1931, uma grande concentração orfeônica chamada Exortação Cívica, reunindo 12.000 vozes. Após enorme sucesso, foi oficialmente convidado pelo secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro a organizar e dirigir a Superintendência de Educação Musical e Artística, que introduzia o ensino da música de canto orfeônico do Rio de Janeiro. O seu primeiro trabalho foi apresentar ao público, em geral, as razões da utilidade desse ensino, para que se entendesse a música como uma necessidade imprescindível à educação. Em 5 meses de trabalho, realizou uma demonstração pública com um coral de 13.000 vozes, com alunos de diversas escolas primárias e secundárias. É claro que várias falhas e dificuldades ocorreram, mas Villa-Lobos procurava, junto com os professores, contorná-las, lutando por seu ideal. Em 1932, promoveu pela primeira vez no Brasil uma série de concertos para a juventude, nos quais foram executadas músicas simples, precedidas de comentários explicativos, e também aonde foram revelados grandes valores artísticos musicais, através desse trabalho musical educativo. Em 1936, viajou à Europa de Zeppelin, representando o Brasil num congresso de educação em Praga. Combatido por alguns, mas tendo apoio do governo, Villa-Lobos continuava firme, persistindo em seu trabalho na SEMA. Organizou concentrações maravilhosas e grandiosas de canto orfeônico. Em 1935, no Congresso Nacional de Educação, 30.000 vozes e 1.000 músicos de banda, tendo repetido o feito em 1937. Reuniu 40.000 escolares em 1940 e 1941, sob sua batuta. Em 1942, escreveu para um coro de 35.000 vozes o Juramento da Juventude Brasileira. E finalmente, em 1943, organizou e dirigiu uma demonstração cívico-orfeônica com 15.000 escolares, tendo composto para este dia Invocação em Defesa da Pátria. As atividades de Villa-Lobos prosseguiram num crescendo, unindo seus ideais de música e brasilidade através da educação musical a escolares. Apesar de constantes viagens ao exterior, levando sua música, os resultados foram alcançados. Sua obra didática realizada no Brasil merece elogios e respeito de todos os brasileiros. Em janeiro de 1959,
Villa-Lobos fez parte do júri do concurso internacional Pablo Casals, no México. A seguir viajou para Paris, Londres, Itália, Espanha para concertos. Em julho regressou ao Rio para o 50º do Teatro Municipal, quando na ocasião recebeu a medalha comemorativa. A partir daí, a sua saúde agravou-se rapidamente, até que no dia 17 de novembro de 1959, às 16 horas e aos 72 anos de idade, falecia nos braços de sua segunda esposa, Arminda, sua grande companheira, amiga e colaboradora. Se ele não mais vive, sobreviverá enquanto houver cultura e patriotismo.